Testamento de Benjamim, o 12º filho, o filho caçula de Jacó. A história bíblica conta que Jacó teve 12 filhos, e cada um deles possui um testamento pseudepígrafo, escritos provavelmente após o século I da era cristã, e são conhecidos como os Testamentos dos 12 Patriarcas. Aqui no canal você poderá ter acesso a todos eles, confira. Acompanhe agora, o Testamento de Benjamim. Cópia das palavras de Benjamim que ele ordenou aos seus filhos para que observassem, depois de ter vivido 125 anos. Ele os beijou e disse: assim como Isaque nasceu a Abraão em sua velhice, assim também eu nasci a Jacó, e como Raquel minha mãe, morreu ao me dar à luz, eu não tinha leite e por isso fui amamentado por Bila sua serva. Vocês sabem que Raquel, depois que deu à luz a José meu irmão, permaneceu estéril por 12 anos, então ela orou ao Senhor em jejum por 12 dias, e assim ela concebeu e me deu à luz. Meu pai Jacó amava muito Raquel e orava para que pudesse ver nascer dela 2 filhos. Por isso fui chamado Benjamim, isto é, filho de Dias. Quando fui ao Egito, a José, e meu irmão me reconheceu, ele me disse: o que disseram ao meu pai quando me venderam? E eu lhe disse: eles salpicaram a tua túnica com sangue, e a enviaram e disseram: sabe se esta é a túnica do teu filho? E José me disse: assim mesmo, irmão, os mercadores cananeus me roubaram à força, e aconteceu que enquanto eles seguiam seu caminho, esconderam minha vestimenta, como se uma fera selvagem tivesse me encontrado e me matado. Foi assim que os seus companheiros me venderam aos ismaelitas, e eles não mentiram ao dizer isso. Pois José queria esconder de mim as ações dos meus irmãos, e chamou seus irmãos e disse: não conteis a meu pai o que me fizestes, mas contai como eu contei a Benjamim, e que os pensamentos entre vocês sejam tais, para que essas coisas não cheguem ao coração de meu pai. Portanto vocês também, meus filhos, amem o Senhor Deus do céu e da terra e guardem seus mandamentos, seguindo o exemplo do bom e santo homem José, e que a vossa mente seja boa, como também vós me conheceis, porque aquele que tem a mente reta vê todas as coisas corretamente. Lembrem de José, quantos homens desejaram matá-lo e Deus o protegeu. Pois aquele que teme a Deus e ama ao próximo não pode ser atingido pelo espírito de Belial, estando protegido pelo temor a Deus. Temei ao Senhor e amai o vosso próximo. E ainda que os espíritos de Belial digam que vos afligem com todo o mal, eles não terão domínio sobre vós, assim como não tiveram sobre meu irmão José. Nem pode ser governado pelos dispositivos dos homens ou dos animais, pois é ajudado pelo Senhor através do amor que tem pelo próximo. Pois José também rogou a nosso pai que orasse por seus irmãos, para que o Senhor não lhes imputasse como pecado qualquer mal que lhe tivessem feito. E assim Jacó clamou: meu bom filho, você prevaleceu sobre as entranhas de seu pai Jacó. E ele o abraçou e o beijou por 2 horas. Vedes, pois, meus filhos, o fim do homem bom? Sede, pois, seguidores da sua compaixão, com boa vontade, para que também possais usar coroas de glória. Pois o homem bom não tem olhos escuros, pois ele mostra misericórdia a todos os homens, mesmo que sejam pecadores, e ainda que planejem o mal contra ele, fazendo o bem, ele vence o mal, sendo protegido por Deus, e ama o justo como a sua própria alma. Se alguém é glorificado, ele não o inveja. Se alguém é enriquecido, ele não fica com ciúmes. Se alguém é valente, ele o louva. Ao homem virtuoso ele louva. Do pobre ele tem misericórdia. Do fraco ele tem compaixão. A Deus ele canta louvores. Quanto àquele que tem o temor de Deus, ele o protege como um escudo. Aquele que ama a Deus, ele o ajuda. Mas aquele que rejeita o Altíssimo, ele o admoesta e faz voltar atrás. E aquele que tem a graça de um bom espírito, ele ama como a sua própria alma. Portanto, se vós também tiverdes uma boa mente, então os 2 homens maus estarão em paz convosco, e os devassos vos reverenciarão e se voltarão para o bem. E os avarentos não somente deixarão de seus desejos desordenados, mas até mesmo darão os objetos de sua avareza aos que estão aflitos. Se fizerdes o bem, os espíritos imundos fugirão de vós, e os animais selvagens terão medo de vós. Pois onde há reverência pelas boas obras e luz na mente, até a escuridão foge dele. Pois se alguém faz violência a um homem santo, ele se arrepende, porque o homem santo é misericordioso para com o seu injuriador e se cala. E se alguém trai um justo, o justo ora. E ainda que por um pouco seja humilhado, logo depois se torna muito mais honrado, como foi meu irmão José. A inclinação do homem bom não está no poder do engano do espírito de Belial, pois o anjo da paz guia sua alma.
e ele não olha com paixão para coisas corruptíveis, nem ajunta riquezas por desejo de prazer. Ele não se deleita nos prazeres, ele não se aflige pelo seu próximo, ele não se farta de luxos, ele não erra na elevação dos olhos, o Senhor é a sua porção. A boa inclinação não recebe glória nem desonra dos homens, e não conhece nenhuma astúcia, mentira, luta ou injúria. Pois o Senhor habita nele e ilumina sua alma, e ele se alegra com todos os homens sempre. A boa mente não tem duas línguas, a de bênção e a de maldição, a de injúria e a de honra, a de tristeza e a de alegria, a de quietude e de confusão, a de hipocrisia e de verdade, de pobreza e de riqueza, mas tem uma disposição incorrupta e pura em relação a todos os homens. Não tem dupla visão nem dupla audição, pois em tudo o que faz, fala ou vê, sabe que o Senhor olha para a sua alma, ele purifica a sua mente para não ser condenado, tanto pelos homens como por Deus. Porém, da mesma forma, as obras de Belial são duplas, e não há unidade nelas. Portanto, meus filhos, eu vos digo, fujam da malícia de Belial, porque ele dá uma espada aos que lhe obedecem. E a espada é a mãe de 7 males. Primeiro, a mente concebe por meio de Belial, e traz o primeiro ato, onde há o derramamento de sangue. Logo em segundo a ruína. Terceiro a tribulação. Quarto o exílio. Quinto a fome. Sexto o pânico. E sétimo, a destruição. Por isso Caim também foi entregue a 7 vinganças por parte de Deus, pois a cada 100 anos, o Senhor trazia uma praga sobre ele. E quando completou 200 anos, começou a sofrer, e no ano 900 foi destruído, pois por causa de Abel, seu irmão, foi julgado com todos os males, mas Lameque com 70 vezes 7, porque para sempre aqueles que são como Caim, em inveja e ódio aos irmãos serão punidos com o mesmo julgamento. Por isso vós, meus filhos, fujam da maldade, da inveja e do ódio aos irmãos e apegai-vos à bondade e ao amor. Aquele que tem uma mente pura no amor, não olha para uma mulher com vistas à fornicação, pois não há mácula em seu coração, porque o Espírito de Deus repousa sobre ele. Pois assim como o sol não se contamina ao brilhar sobre o esterco e a lama, antes seca ambos, e afasta o mau cheiro, assim também é a mente pura, embora cercada pelas impurezas da terra, as purifica e não se contamina. No futuro creio que também haverá maldades entre vós, pelas palavras de Enoque, o justo que disse, que cometereis fornicação como a fornicação de Sodoma, e todos, exceto alguns, perecereis, e tornareis a praticar a lascívia com mulheres, e o reino do Senhor não estará entre vós, porque logo ele o tirará. Contudo, o templo de Deus estará em tua porção, e o último templo será mais glorioso do que o primeiro. Então as 12 tribos e todos os gentios se reuniram ali, até que o Altíssimo envie a sua salvação pela visitação de um profeta unigênito. Agora, quando José estava no Egito, eu desejava muito ver sua figura e a forma de seu rosto, e através das orações de meu pai Jacó eu o vi, enquanto eu estava em vigília durante o dia, vi todo o seu corpo exatamente como ele era. E quando ele disse estas coisas, disse-lhes: Saibam, portanto, meus filhos, que eu estou morrendo, pratiquem pois a verdade e a justiça cada um para com o seu próximo, e o juízo para a confirmação. Guardem a lei do Senhor e os seus mandamentos, pois estas coisas vos deixo em herança. Dai-as, vós também aos vossos filhos como possessão perpétua, como fizeram Abraão, Isaque e Jacó. Porque todas estas coisas nos deram por herança, dizendo: Guardai os mandamentos de Deus, até que o Senhor revele a sua salvação a todos os gentios. Então nós também nos levantaremos cada um sobre nossa tribo, adorando o Rei do céu, e então vereis Enoque, Noé, Sem, Abraão, Isaque e Jacó, levantando-se à direita com alegria. Então todos os homens também se levantarão, alguns para a glória e alguns para a vergonha. Portanto, se vós, meus filhos, andardes em santidade conforme os mandamentos do Senhor, habitareis novamente em segurança comigo, e todo Israel será reunido ao Senhor. E eu, Benjamim, não serei mais chamado de lobo devorador por causa de suas devastações, mas como um trabalhador do Senhor, distribuindo alimento para aqueles que fazem o bem. E da minha semente surgirá nos últimos tempos um amado do Senhor, ouvindo a sua voz e praticante do beneplácito da sua vontade, iluminando com novo conhecimento todos os gentios, sim, a luz do conhecimento, e rompendo sobre Israel para a salvação. E quando ele terminou de falar, disse: Eu ordeno a vocês, meus filhos, que levem meus ossos para fora do Egito e me enterrem em Hebrom perto de meus pais.
Assim Benjamim morreu com 125 anos de idade, numa boa velhice, e o colocaram em um caixão. Retornaram da terra de Canaã, e habitaram no Egito até o dia em que saíram da terra do Egito. No 91º ano desde a entrada dos filhos de Israel no Egito, eles e seus irmãos trouxeram secretamente os ossos de seus pais durante a guerra de Canaã, e os enterraram em Hebrom aos pés de seus pais. Confira os outros audiolivros na playlist Os 12 Patriarcas. Obrigado e até a próxima.